Deuteronômio 26, a partir do versículo 1. Essa paraxá vai até o capítulo 29, versículo 8, mas nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 11. Deuteronômio 26, versículo 1 ao 11. Diz assim: E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias do fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando. E os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias, e lhes dirás: Declaro hoje ao Eterno teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno a nossos pais que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão e o pousará diante do altar do Eterno teu Deus. E falarás em voz alta e dirás diante do Eterno teu Deus: Labão, o arameu, quis fazer perecer o meu pai. E este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, e nos afligiram, e nos impuseram duros trabalhos. E clamamos ao Eterno Deus de nossos pais, e ouviu o Eterno nossa voz, e viu a nossa aflição, nossa fadiga, nossa opressão. E tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande temor, e com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno. E pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado, a ti e à tua casa, tu, o levita, o peregrino que está no meio de ti. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Eterno. Nós te glorificamos por todas as tuas bênçãos, Senhor Deus, e pedimos que ao meditarmos na tua palavra, o Senhor venha falar conosco nesta manhã, pois somos necessitados do teu ensino, Senhor. Nós oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos nos assentar, meus irmãos. Paraxá Kitavô. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nessa paraxá, meus irmãos, nós vamos meditar sobre gratidão. É isso que nós vimos aqui nessa leitura deste texto. Alguém que alcançou a bênção da parte do Eterno e agora ele expressa a gratidão dele pelo Eterno ter cumprido a promessa dele e levado eles a esta terra que emana leite e mel. Então nós vamos meditar como a gratidão a Deus, a obediência à sua palavra e a aliança que temos com ele são essenciais para possibilitar que nós experimentemos estas experiências. E principalmente, para a maior das bênçãos que nós esperamos, que é para nos conduzir à vida eterna com Deus. Amém? Nós fazemos aqui alusão a uma posse física que o Eterno deu a Israel, prometeu a eles que os levaria a uma terra que emana leite e mel, mas para compreendermos a maior das bênçãos e alcançarmos a vida eterna, que é uma promessa que o Eterno também deu a Israel. E nós, como somos enxertados, somos Israel com eles, ok? Então, nós aproveitamos estas bênçãos. Nós que buscamos cumprir os ensinos do Eterno, aprender a Torá, aplicar a Torá na nossa vida, viver esta palavra, estamos inseridos neste contexto. Fazemos parte da mesma seiva da oliveira, que é a Torá. Bem? Muito bem, então gratidão. E o que é gratidão? Como que nós expressamos a nossa gratidão ao Eterno? O que aqueles irmãos estavam fazendo ali?
Quando ele entra na terra, ele vai lá e apresenta dos frutos da terra ao Eterno, das primícias dos frutos, e diz lá, prestes a perecer foi meu pai. Mas Deus, ele resgatou meu pai, cuidou do meu pai, nós passamos por dificuldades. Lá no resgate, quando Deus tirou Jacó da casa de Labão, arameu, ali Jacó não tomou já a posse da terra. Ele ainda foi para o Egito. Ele ainda passou por fome. Ele foi para o Egito. E lá, no Egito, tornou-se uma grande nação. Foi oprimido. Mas a bênção do Eterno já estava prometida para ele. E ele ensinou aos filhos dele, e eles esperavam isso. E no momento que estavam no meio da tribulação, clamaram, Senhor! A aliança do Eterno estava ali. E eles agora estavam tomando posse da terra. Às vezes a gente lê a Bíblia, né? Tem gente que prega aí, principalmente o pessoal da teoria da prosperidade, que é assim, você veio para a presença do Senhor, a partir de agora, sua vida vai ser só de maravilhas. Eu vi esses dias um pastor aí, falando sobre determinados tipos de ofertas, em que seriam dadas aquelas ofertas, e que isso, ele estava falando numa semana e disse, o prazo é até segunda-feira, para dar a oferta para ele, certo? E tinha que dar lá alguns valores, que eu não vou citar aqui, porque não é o nosso caso. E Deus ia lhe dar em dobro. É para já. Entende? É esse pastor aí. Né? O nome de Deus é já, porque tudo que ele faz é para já. Né? Já, no caso, era o depósito na conta dele. Mas, enfim. Jacó, ele estava lá, sendo perseguido por Labão. Ele saiu dali. Ele passou anos com os filhos dele no deserto. A promessa da bênção estava ali. Ele viveu dificuldades, irmãos. Mas você pode ter certeza que você lê na Bíblia, ele viveu bênçãos também. E é assim a nossa vida. Passamos por dificuldades, mas vivemos bênçãos. Vivemos bênçãos. O Senhor nos dá livramento. Esta semana mesmo, minha família teve uma resposta de oração. De uma bênção, uma preocupação que nós tínhamos. E que o Eterno tirou. Minha vida está difícil. Não, o Eterno está abençoando. A cada dia ele está abençoando. Assim foi a vida de Jacó. Assim foi a vida de Jacó. Ele passou por dificuldades, passou por luta. Gente, teve uma filha violada. Você quer uma coisa mais desesperadora para um pai? Quer um negócio mais desgostoso para um pai? Teve um filho desaparecido que ele achou que foi morto por animais. Quer algo mais triste para um pai? A gente pensa assim, a gente nasce e eu tenho que ir primeiro que meu filho. Não pode ir primeiro que eu. É errado isso. Aí, imagina Jacó. Então ele passou por lutas, irmãos. Mas ele foi fiel ao Eterno. Ele confiou na promessa. Ele confiou na promessa. Então veja bem, gratidão a Deus é reconhecimento do poder de Deus na sua vida. É reconhecer que Ele está agindo e Ele te sustenta, mesmo em momentos de dificuldades. Será que o povo no Egito não, no deserto, já bem depois de Jacó, né? Quando saiu do Egito, já saiu 1000 maravilhas. Não tinha problema nenhum. Deserto de 40 graus caminhando. Não, mas o Eterno dava a coluna de nuvem para refrescar. Glória ao Eterno. Providência do Eterno. Mas eles tiveram que caminhar. Tiveram que carregar suas coisas. Suas crianças. Às vezes os irmãos ficam incomodados aqui, né? Que as crianças fazem um pouquinho de barulho, porque é normal de criança. Ou porque quer um pouco de colo. Imagina isso caminhando no deserto a 40 graus. Ou ainda que seja com o refrigério da nuvem, mas é caminhando no deserto. Entendem?
areia, né? Passando na sandália ali. Não é fácil não. Então gratidão é saber que mesmo em momento de luta, o Eterno está operando na tua vida. Ele está direcionando. Tem uma aliança com você. Você precisa levar os frutos a Ele. E eu já vou falar daqui a pouco quais são os frutos. O Eterno, Ele ordenou ao povo, aqui nós lemos, que trouxesse dos primeiros frutos, como um sinal de gratidão ao Eterno, reconhecendo que tudo que você tem foi dele, tá? Esse ato tinha a função de quê? De, primeiro, adoração ao Eterno, reconhecer, está adorando ao Eterno, que é Ele que te provê de todas as coisas, mas também te conecta com o Eterno. Por quê? Porque se você sabe que a minha vida, o ar que eu respiro, a gente não pode esquecer disso, irmãos. Você está respirando aí porque o Eterno está permitindo. Se conecta com Ele sabendo disso. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Eterno, porque eu acordei hoje, eu estou vivo. Obrigado, Eterno, porque eu consigo andar sobre as minhas pernas. Obrigado. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela vida, obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha casa. Obrigado porque o Senhor me prova e me dá condições de mostrar que eu realmente sou teu servo. Até pelas provas nós temos que glorificar o Eterno. Isto é gratidão. Isso é gratidão. Então você tem que trazer os primeiros frutos reconhecendo que tudo vem dele. E ele te possibilita todas as coisas. Aí nós vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Para a gente fazer aqui também uma conexão no chamado Novo Testamento. Diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Os irmãos entenderam o que essa palavra está dizendo? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das criaturas. Tudo que você tem procede do eterno Novo Testamento. Estão vendo isso? Até a nossa salvação procede do eterno. Estávamos todos caminhando para a condenação, porque a alma que pecar, morrerá. A Bíblia nos ensina isso. Todos em trevas, caminhando para um precipício, mas Deus nos proporcionou uma porta de saída no meio desse caminho. No meio dessa estrada, onde à frente você só via condenação, fogo, chama, tem uma porta que te leva a um outro caminho. Porque a condenação é um caminho de desobediência. E Yeshua, ele diz, eu sou a porta. Não diz isso? Não está na Bíblia que ele fala, eu sou a porta? Yeshua é o caminho que te leva, ele te determina a obedecer. Então veja, se a desobediência te leva para a morte, te colocou num caminho de condenação, Yeshua é a porta que te leva, te ensina a trilhar outro caminho. Qual o caminho agora? O caminho da obediência. O caminho da obediência que vai te levar à vida eterna e não à morte. Isso está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17. Portanto, nós somos gratos ao Eterno por ter aberto esta porta. Nós somos gratos ao Eterno que foi com preço de sangue que essa porta foi aberta. Para que nós possamos passar por ela.
O preço, a chave que abriu essa porta, foi o sangue do Mashiach naquela cruz. Muito bem. Portanto, meus irmãos, um conselho que eu dou para os irmãos. Reconheça que você entrou na bênção. Reconheça que você entrou na bênção. Você vive a bênção. Às vezes eu ouço, irmãos, palavras assim, não, nós já estamos, vivendo as dores e tal. Eu não acredito. Meu ponto de vista, respeito quem pensa assim. Que dores que nós vivemos. Que dores. Eu acho que quem estava no Egito viveu mais dores que eu. Quem estava no deserto viveu mais dores que eu. Muito mais. Nós temos que viver a bênção. Olhar para a bênção. Ser gratos ao Eterno pela bênção. E tomar posse desta bênção. Se os irmãos do passado chegavam e falavam assim, meu pai foi quase morto pelo arameu Labão e eu agora estou na bênção, eu venho trazer para o Senhor dos frutos da terra que eu entrei. Nós também temos. Fala assim, eu estava prestes a morrer, condenado pelos meus pecados, mas o Senhor me abriu uma porta naquela cruz. O Senhor enviou Yeshua para morrer, para que eu pudesse passar por essas portas, apesar dos meus pecados, e me afastar dos meus pecados, e me ensinar a voltar para o Eterno. E eu agora trago das primícias, dos frutos desta bênção que o Eterno me deu. Nós também temos frutos para dar ao Eterno, nessa nossa vida que nós estamos vivendo. E eu não estou falando aqui de oferta de valores deste mundo, não. Não vou pregar aqui, traga aqui, vá, quem tem fé para dar 10 mil reais? Não é isso que eu falo, não. Se tiver essa fé, eu aceito, tá? Não estou falando aqui. A igreja precisa. Tudo bem? Mas não é disso que a palavra está falando. Não é disso que a palavra está falando. Está falando de outro tipo de fruto. Veja bem, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os frutos dessa terra são importantes, os valores dessa terra são importantes, mas não são os mais valiosos, não. Os mais valiosos são o que eu vou falar agora. Diz assim, mas o fruto do Espírito, é fruto? É fruto? Você foi chamado à salvação pelo Espírito, não é isso? É o bem que você recebeu, é isso, né? A bênção do Espírito, salvação. Não é essa a nossa promessa? Ou é uma terra? A terra foi para Israel. Aquela bênção física foi prometida, mas para nos apontar para uma bênção maior. Voltarmos para o Espírito. Voltarmos para o Eterno. Voltarmos para Deus. Esta é a promessa de quem passa por esta porta que eu falei. Esta é a promessa. Então aqui, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é o amor. A felicidade. Irmãos, gozo. Gozo é isso. Seja feliz apesar dos seus problemas. Isso é fruto do Espírito. Gozo. A paz, buscar a paz com todos, não é isso? Longanimidade. Seja paciente, espera. O Eterno tem o tempo dele para fazer todas as coisas. Benignidade. Procura fazer o bem. Bondade. Procure ter. Eu sei que a palavra fala que todos somos maus. Não é isso?
Mas isso é a natureza humana. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma crucificação. As pessoas falam, morremos com Cristo. Exatamente, temos que morrer com Cristo. Vou falar já já. O que é? Ele crucificou a carne dele. O que é que nós temos que crucificar também? Também temos que crucificar algo. Já vou falar já. Fidelidade. Busca ser fiel ao Senhor. Mansidão. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está entendendo, irmãos? Frutos do Espírito. Estes frutos nós temos que entregar ao Eterno. Estes são os frutos que nós damos. Não é o dízimo, não. Oferta, não. São importantes, tá? Não estou dizendo que não são. Tem sua importância, porque a igreja tem contas, tem coisas a fazer, precisa ajudar as pessoas que necessitam também, ok. Mas não é o principal. Não é aí que reside a bênção que o Eterno tem para nós. É nestes que eu falei aqui. Está aqui em Gálatas, hein? Estes são os frutos do Espírito que o Eterno quer de cada um de nós. Esses frutos. Quando diz que nós temos que dar frutos, são esses. Aqui, ó. Esses são os frutos que o Eterno espera de nós, as primícias. Versículo 24. E os que são de Cristo, os que são do Mashiach, quem é do Mashiach, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornando convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, no Espírito, com paciência, sem ficar julgando os outros, tá certo? Mas nós temos que crucificar algo. Não é isso que está escrito aqui? Crucificando a carne com suas paixões. E o que é crucificar a carne? O que é crucificar a carne? Versículo 19. Aliás, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, prestem bem atenção. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Por quê? Debaixo. Não é que a lei deixou de existir. Você não está embaixo dela. Você está em cima. Tudo bem? Está em cima da lei. Está sendo guiado pelo Espírito. Entenda. A lei, ela é um ensino do Eterno para que nós possamos... Eu sempre falo isso e eu vou falar de novo aqui. Um pai, quando ele está ensinando os filhos, ele começa por regras, não é isso? Para aquela criança, por exemplo, você não mexe aqui nesse jarro, não aperta o botão do fogão, não é isso? Por que você está falando para ele fazer isso? Porque ele não sabe da consequência dele fazer isso. Mas quando você é adulto, que você já aprendeu, você precisa que seu pai fale para você que se você empurrar o jarro ele vai quebrar? Você precisa que seu pai te ensine que você não pode abrir o botão do gás porque pode pegar fogo? Por quê? Esta lei você já está acima dela, você aprendeu ela. Mas você continua tendo que não fazer essas coisas, certo? Você está acima, sabe por quê? Porque você está guiado pelo seu intelecto. Você aprendeu que essas coisas te fazem mal. Da mesma forma são as coisas do Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Então o Eterno nos deu a lei para nos ensinar. Pode ver, irmãos.
Leia com sinceridade a Torá, leia com sinceridade a lei, e o Eterno está ensinando você a não tomar a coisa do amiguinho. Não odiar o próximo, devolver o que é do teu amiguinho, honrar teu pai e tua mãe. Gente, isso é coisa básica, pelo amor de Deus. É o básico, é o pai ensinando o filho. Agora, quando você, agora, sendo adulto, com ensino mais sólido, quando você tem essas coisas já em você, que é os frutos do Espírito que eu falei há pouco, então você está sob a lei, você está acima, não é que ela deixe de existir. Aquele ensino básico ainda serve para você. É que você já nem pensa nele, sabe por quê? Porque você já vive acima dele. Entendeu o que é estar acima da lei? A lei é um ensino, é um tapinha, é o pai pegando você, colocando você que está começando a aprender a andar e segurando a mãozinha e fala, vai, até que ele solta a mão. E hoje eu não preciso dos meus pais segurando a minha mão para eu caminhar. Eu estou acima deste ensino. Entende? A vida eterna é muito mais do que isso. Não cabe em livro. É mais. A Torá do Eterno, o ensino do Eterno é muito mais. Coisas que nem vem à nossa mente. O que não subiu à mente do homem, Deus preparou para nós. Você não sabe o que é servir a Torá do Eterno, seguir. É básico, básico. O que nós temos. E a gente não quer nem esse básico. Posso fazer tudo. Não. Então vamos lá. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Ou seja, você já aprendeu, mas você já está tão acostumado com as coisas do Eterno que você não precisa se preocupar. Porque é natural seu fazer a vontade do Eterno. Está dentro de você. As obras da carne são, falei que tem que crucificar algo, não é isso? Versículo 19. As obras da carne são prostituição, todo tipo de prostituição, tá? Impureza, procura ser puro. Lá em Apocalipse fala assim, o impuro, continue na sua impureza ainda. O que é puro, purifique-se ainda mais. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Quantas pessoas cultivam inimizades? Precisamos crucificar estas coisas. Inimizades, porfias. Porfias é o que é porfia? Teimosia. Você está falando uma coisa, eu não penso assim, é teimoso. Não vai para a Torá saber o que é a verdade. Pessoa teimosa. Não estuda e não ouve quem estuda. Ciúmes, iras, pelejas, ira. Ai, que ódio! Crucifica isso. Crucifica isso. Ódio é o contrário do amor. Crucifica o ódio. Você tem que crucificar o ódio. Crucifica o ódio. Não sinta ódio. Exercite o amor. Tome posse da bênção. Entrega ao Eterno as primícias dos frutos. Tome posse. Senhor, eu ia morrer, mas o Senhor abriu uma porta para mim. Pelejas, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias. Termina o assunto aí? Não! Coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Crucifica essas coisas. Crucifica essas coisas. Seja um servo do Eterno. Caminha, passe pela porta.
Diga, Senhor, eu estava caminhando para a morte, no meu ódio, no meu ciúme, na minha arrogância, na minha teimosia, na minha idolatria. Mas o Senhor abriu uma porta para mim naquela cruz. E eu hoje tomo posse dessa bênção e está aqui, Senhor. A prova da minha gratidão. Os frutos que eu trago. Eu antes odiava, Senhor, agora eu amo. Eu antes não tinha alegria, era só tristeza. Por tanta confusão, agora eu tenho alegria. Eu dava uma boiada para não sair de uma briga. Já ouviu isso? Mas agora eu quero paz. São os frutos do Espírito. Está aqui, ó. Versículo 22, capítulo 5. Eu tinha pressa, Senhor. Eu questionava por que eu passava por lutas. E o Senhor não atuava. Mas agora eu sou longânimo. Eu sei que o Senhor está operando na minha vida. Eu sei que o Senhor está me abençoando. Eu tinha maldade, Senhor. Mas eu queria fazer algo contra a pessoa, porque a pessoa pisou no meu calo. Mas agora, Senhor, eu sou benigno. Eu faço o que é bom. Eu era inconstante, mas agora eu sou fiel. Eu era bravo. Eu era, irmãos. Eu era. Mas agora eu sou manso. Às vezes, eu falava as coisas no meu ímpeto e feria pessoas. Mas agora, eu tenho domínio próprio. Eu penso para falar. Qual a consequência de eu falar isso agora? Será que vai surtir o efeito que eu quero? Ou eu só vou desabar a minha ira? Apresente ao Senhor, entre na bênção, tome posse da bênção e apresente ao Senhor os frutos do Espírito. Aí contra essas coisas não há lei. Veja, eu certa vez peguei, tem um vídeo nosso no canal do YouTube que fala a palavra de Deus, doce ou amarga, depende de você. Olha só, se eu pego um ensino do Eterno e eu tenho o desejo de aprender e aplicar, eu não fico preso àquelas coisas, porque o meu desejo é fazer a vontade do Eterno. Chega um momento que ela fica natural em mim e é doce. Mas se eu sou uma pessoa que falo não concordo, está escrito, mas eu não concordo. Não, que nada, Deus está preocupado com o que eu faço. Bom, passa a ser amarga para mim. Não é isso? Eu decido se ela é doce ou amarga. A mesma palavra. A mesma lei que é bênção, pode ser maldição. Olha só. Vamos usar aqui a lei seca mais uma vez. Eu não bebo, nada alcoólico, né? Então veja bem. Mas ainda que bebesse, eu não bebo, tá? A Bíblia não fala contra também, poderia, mas eu não bebo por uma questão de voto. Mas ainda que bebesse, a lei seca, ela diz que você não deve beber determinada quantidade de álcool e dirigir. Por quê? Porque você pode matar alguém. Tudo bem? Então, esta lei é bênção ou maldição? Ela é bênção. Porque ela evita o acidente, diminui, né? Porque acidentes acontecem por outras coisas. E as pessoas acabem... E outra coisa, irmãos, quem bebe e mata alguém no trânsito, fica, além de carregar a culpa por aquele homicídio, ainda carrega um peso pro resto da vida e ainda vai ter problemas. Porque vai ter que se defender na justiça, tá entendendo? Então é bênção a lei.
Mas, para quem bebe e dirige, ela é o quê? É maldição. Entende? Então, para quem não faz, é doce. Por quê? Porque está me protegendo. Eu sei que ela está me protegendo. Eu sei que, se todo mundo cumprir essa lei aí, o risco de eu ser atropelado por uma pessoa embriagada é bem menor. Não é isso? Se todo mundo existir, aliás, eu não corro risco nenhum de ser atropelado por um embriagado. Talvez por alguém que não tenha prudência no volante, ou não sabe, mas por ele embriagado não, que era uma coisa muito recorrente. Né? Então, para mim, eu recebi, é doce. Mas para mim, que não consigo, o que é isso? Tudo bem, eu não bebo, mas, olha só, eu não bebo porque a lei manda. Eu não faço porque está na lei, não porque eu entendo que é bom. Né? Eu não faço porque a lei manda, mas o que é eu tomar uma bebidazinha aqui e dirigir para mim fica o quê? Amargo. Mas é a mesma lei. Depende da forma que você vê. Depende de como você vê. Esta lei está me livrando de uma morte. Ou de provocar a morte de alguém. Ok? Ou mesmo uma sequela irreversível de jogar uma pessoa na cama para o resto da vida. Se você pensar assim, fala, a lei é boa, então ela é doce para você. Entende? Então a Torá, o que é a Torá? A Torá é assim, ó, você está caminhando para a morte, como eu falei há pouco. A Torá é aquela porta. Entende? É o caminho que parte daquela porta, até você chegar no objetivo. Então, se você entender que é bênção, você vai trilhar ela com muita alegria. A palavra de Deus é doce para você. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar? Está te livrando da morte. Por outro lado, você pode fazer ela ficar pesada para você. Ok, vou ter que passar por essa porta aqui, né? Tudo bem, tem que ir, se é ela ou é fogo, né? Então tudo bem, só que ela vai ficar difícil para você. Pesada. Então, depende de nós compreendermos se a palavra de Deus é doce ou amarga. Veja, o Eterno criou esse mundo, nos proveu de tudo de bom, colocou Adão, Eva lá, no paraíso, e nós pecamos. Nós comemos do fruto proibido. Pois nossos pais fizemos, nós fizemos. Nós pecamos. E o Eterno, desde então, ele procura trazer a gente de volta. Abriu essa porta para nós podermos sair da condenação, sairmos da desobediência para a obediência. E ele vem e cria a Torá. O que é a Torá? É a prova da obediência. A prova de que você, Senhor, ok, eu quero obedecer. Eu vou seguir, eu vou buscar. É a prova da sua fidelidade ao Eterno. Moisés vem e instrui o povo, para o povo poder aprender, viver ali em harmonia com o Eterno. Tanto é, meus irmãos, que é nesta paraxá aqui, que tem aquelas bênçãos e maldições. Começa lá no capítulo 27, a partir do versículo 12. Tem ali um pacto selado, em que uma parte estava sobre o monte Ebal e a outra parte estava sobre o monte Gerizim. E o Eterno, as pessoas recitavam ali a bênção, e os que estavam no monte da bênção diziam amém. E a outra turma falava assim, recitava a maldição, e a essa outra turma dizia amém. O que é amém? Deus, Rei, Deus, Rei, fiel para cumprir as suas promessas. Ele prometeu bênçãos e maldições. Ele é fiel também para cumprir as maldições. Não é isso? As bênçãos e as maldições. Lá em João, capítulo 14, versículo 15. João
14, versículo 15. Yeshua diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ó, guardar os mandamentos é prova de que ama. A prova de que você ama Yeshua é guardar os ensinos dele. Quais foram os ensinos de Yeshua? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só. Praticar iniquidade é o quê? É não guardar os mandamentos. Ok? Praticar iniquidade é não guardar os mandamentos. E os mandamentos, Yeshua está nos ensinando aqui o quê? Que é a vontade do Pai. O ensino de Yeshua é fazer a vontade do Pai. Esse é o ensino dele, não é? Então ele fala isso. Se nós meditarmos nesses... Aliás, irmãos, ó, conselho, medita muito, muito. Por isso que eu não me canso de falar desses versículos. Em Mateus 7, de 21 a 23. Procure saber qual o significado de cada palavra ali. Se você fizer isso com sinceridade, você vai ser conduzido a compreender o projeto de salvação. Você vai ser conduzido à obediência à palavra do Eterno. Mateus 7, 21 a 23. 3 versículos, gente. 3 versículos. Muito bom. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos falando de bênção e maldição, não é isso? E eu sei que eu vou ler daqui a pouco um texto que fala que Yeshua carregou, ele nos resgatou da maldição da lei. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e você precisa entender isso. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Falei de frutos agora há pouco, né? Se eu planto ódio, eu colho ódio. Se eu planto inimizade, eu colho inimizade. Se eu planto... Enfim, os irmãos entenderam. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Ok? Muito bem. E aí nós vamos ver isso a partir de lá de Deuteronômio 27. Eu não vou ler de novo, já lemos. A partir do versículo 12, que começa lá falando das bênçãos e maldições. Tudo bem? Quem quiser ler lá, depois lê. E vai ver que cada vez que era recitada uma bênção, o povo dizia amém. Assinava o contrato. Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Ok? Quando ele estava maldição, ele também dizia o quê? Amém. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel, irmãos. Para cumprir a palavra dele. Ok? E aí, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13, muita gente usa esse texto para dizer que você não precisa mais guardar a lei. Não é isso? Porque a lei é maldição. Quando Paulo diz que a lei é boa, mandamento bom, justo, não é isso? Santo. Né? Mas as pessoas usam isso. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, pelo Machia, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ok? Ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegue a nós. Abraão, ele é anterior a Moisés, ok? Abraão é muito anterior a Moisés. Abraão é o
pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que foi para o Egito com os seus filhos, e destes filhos, da tribo de Levi, veio Moisés, que o Eterno vai e dá ali as tábuas da lei, escritas em tábuas de pedra. Ok? Mas Abraão, ele guardava a Torá. Está lá, se não me engano, em Gênesis 26, versículo 5. Guardava meus mandamentos, estatutos, não é isso? E ordenanças. Então, quando fala que é para que nós recebamos, como Abraão, é no 13, né? Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e pela fidelidade nós recebêssemos a promessa do Espírito, ou seja, nós também fôssemos participantes desta promessa junto com Israel. Ele não está dizendo que é porque Abraão não tinha lei. Abraão cumpria. Lê Gênesis 26, 5. Acho que é isso. Alguém confirma para mim, por gentileza. É Gênesis 26, 5. Então está confirmado. Tá? Abraão cumpria. A questão é que a escrita em tábuas de pedra é porque o povo estava muito tempo longe. E eles precisavam ter algo para conduzir eles. A lei já existia. E Abraão cumpria. Então nós temos que ser fiel igual foi fiel Abraão. Para podermos dizer isso. Não é que a lei deixou de existir. Mas, eu falei aqui de Gálatas 3, 13, né? Então, o Machia é verdade. Ele nos resgatou da maldição da lei. Quem ele resgatou? Quem ele resgatou? Todo mundo? Não. Quem passou pela porta. No mesmo exemplo que eu falei há pouco, de um local escuro, caminhando para uma morte, para um lago de fogo, e uma porta foi aberta, quem passou pela porta foi resgatado da maldição da lei. A maldição continua para quem não passou pela porta. Quem passou pela porta foi resgatado. Não falamos agora há pouco, falei lá, leia a partir de Deuteronômio 27, 12, você vai ver bênçãos e maldições. E as bênçãos também são condicionais. Se. Ok? Aí veja bem, tanto é assim que no mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Ou então Paulo é bipolar, né? Gálatas 6, versículos 7 e 8. Olha o que ele diz. O que semeia na sua carne, da carne ceifará. Aquilo que você planta, você colhe. Não falamos lá atrás, no capítulo 5, versículo 19, o que é as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, não é isso? Não está escrito aqui no versículo anterior, no capítulo anterior? Capítulo 5, versículo 19, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgia, coisas semelhantes. Não é isso? Obra da carne. Então aqui, capítulo 6, versículo 8. O que semeia da carne ceifará a corrupção. Maldição, gente. Maldição. O que semeia no Espírito, o que é do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas como essas que estão acima da lei, não há lei para ela. Então aqui, versículo 8 ainda. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que a gente planta, a gente colhe. As maldições continuam. Cristo nos resgatou da maldição da lei para nós vivermos no Espírito. Ele nos tirou dessas coisas que estão aqui no capítulo 5, a partir do versículo 19, para nós vivermos no que está escrito a partir do versículo 22. E apresentarmos ao Eterno em gratidão estes frutos do Espírito. O que a gente planta,
a gente colhe. Então nós vemos aqui no ensino de Paulo aos Gálatas que mesmo quem está em Yeshua, se ele não estiver praticando os frutos do Espírito, na verdade ele não está, né? Ele pensa que está em Yeshua, mas se ele não estiver praticando os frutos do Espírito, ele está sob maldição. E quem fala isso é o próprio Yeshua lá naquele capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a 23. Quem não guarda a Torá, a vontade do Pai, não vai entrar no reino de Deus. Maldição. Tome posse da sua bênção, meu irmão. Tome posse da sua bênção. Agora, muito propícia essa mensagem hoje. Já estou caminhando para o final. Nós estamos no último mês do calendário civil de Elul. Mês que vem, Tishrei, Rosh Hashanah, 5.785 anos do nascimento de Adão. Tempo do homem, ok? E se a gente parar para pensar, né? Analisando escatologicamente a questão do tempo do homem na Terra de 6.000 anos, estaríamos aí a pouco mais de 215 anos. Do fim do 6º milênio, o tempo do homem. Ainda temos 215 anos. Não é mesmo? Para Yeshua voltar. Ele pode voltar daqui a 215 anos. Ok, pode ser. Eu costumo dizer o seguinte: Yeshua volta todo dia para um monte de gente. Todos os dias Yeshua volta para um monte de gente. Certa vez Yeshua falando para uma pessoa cheia de posses, falou assim: olha, louco, se hoje pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem é? Não vai te aproveitar. Todos os dias Yeshua volta para um monte de gente. Quando termina a vida para você, acabou. Então, não temos que nos preocupar com 215 anos. Mas eu quero dizer para os irmãos que, primeiro, Yeshua disse que os dias seriam abreviados, né? Então, pode ser agora. Mas mais do que isso, existem fortes indícios de que existem mais de 200 anos perdidos aí. Portanto, já estaríamos no limiar do 7º milênio. O tempo do basta. E de Yeshua vir resgatar, porque não, já deu o tempo. Eu tenho fontes para isso, tá? De reis que foram suprimidos da contagem do calendário de Israel para validar o tempo da vinda do Mashiach como o de Bar Koba. Então veja bem, Yeshua pode voltar agora, pode voltar hoje, nesse momento. O tempo está muito próximo. Volto a dizer, não temos que estar nos preocupando com questão de faltar tantos anos ou estar agora, porque, volto a dizer, posso perder minha vida aqui agora e para mim vai ter. Voltou. Acabou meu tempo. Então é tempo de voltar ao eterno. É tempo de passar por essa porta. É tempo de fazer techuvá, retorno. Voltar a Torá. Voltar ao ensino. E começar a exercer essa gratidão ao eterno. E entregar a ele os frutos que ele espera. Que ele mandou que nós entregássemos a ele. Quais frutos? Volto a falar, já estou encerrando. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Temos que tentar pautar a nossa vida em cima desses versículos aqui. Mateus 7, 21 a 23, importantíssimo. Esses versículos aqui importantíssimos. Você vai estar diante do Pai falando, Senhor, eu pequei. Eu estava caminhando para a morte. Mas o Senhor me resgatou com mão forte. O Senhor pagou o preço da minha salvação. O Senhor abriu uma porta para que eu pudesse sair da condenação. E eu agora entrego diante do Senhor a prova da minha gratidão. Os frutos de um coração que reconhece que do Senhor procede todas as coisas. Que o Senhor abriu a possibilidade para que eu possa viver essa vida. Seja grato ao Eterno. Seja grato. Viva os frutos do Espírito. Volto a dizer, a Bíblia nos ensina que nós temos que exercer essa gratidão e trazer ao Senhor os frutos. Nós lemos lá em Gálatas 22. E fazer isso, trazer os frutos do Espírito ao Eterno, trazer esses frutos do Espírito ao Eterno é a chave para nós experimentarmos as bênçãos do Senhor. Trazer os frutos do Espírito ao Eterno, exercer, viver essa vida aqui, de Gálatas 5, 22. É a chave para que nós possamos experimentar as bênçãos do Eterno. Nós possamos viver uma vida mais feliz, mais próspera nesta vida. Mas também, meus irmãos, isso nos prepara para o momento que nós vamos entrar na vida eterna, que é a maior bênção que nós podemos almejar da parte do Eterno. Que o Eterno nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa meditar, viver. Medite muito nisso. Gálatas 5, versículo 22. Medite muito. Crucificar a carne é deixar de lado aquelas coisas que está lá no versículo 19. E apresentar os frutos do Eterno. Volto a dizer, não é coisas físicas não, é espirituais mesmo. O Eterno te abençoe. Não que não precise das físicas, tá? Precisa. Mas não é o principal. Que o Eterno te abençoe. Tem que deixar isso bem claro, porque depois alguém pode dizer assim, o irmão está pregando contra o dízimo. Não sou contra, não. Preciso dele também. Certo? Não estou pregando contra, não. A gente só não pede. Tudo bem? Não exige. Porque o principal é isso que está aqui em Gálatas 5, versículo 22. Estes são os frutos que o Eterno espera que você apresente a Ele. Que o Eterno nos abençoe e vamos ficar de pé.